mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério. Já são 10h30, Verinha. Não é melhor irmos andando? Você disse que sua mãe está sozinha em casa. É mesmo. Vamos embora. Daqui até em casa ainda é um bom pedaço. Para encurtar caminho, vamos atravessar o parque. A noite está tão fria. Eu devia ter trazido um casaco. Foi uma bobagem termos brigado ainda há pouco. Mas você provocou, né? Se não tivesse olhado para outra... Eu nem reparei nela. Eu só tenho olhos para você. Está tudo tão deserto aqui. Todos os outros casais já saíram. Veja. Há alguém ali atrás daquela moita? Estou vendo. Parece um vestido branco com flores vermelhas. É uma moça sozinha, deitada na grama. Será que ela adormeceu? Não, Cássio. Não são flores vermelhas. São manchas de sangue. Meu Deus. Mas eu conheço essa moça. Essa moça é Jandira. Veja o pescoço dela. Meu Deus, está morta. Tem o pescoço cortado. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal, Cartas Anônimas. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido mera coincidência. Doutor Vitorino? Sim. Aqui fala o inspetor Wilson Nogueira. Quero que o senhor vá imediatamente ao jardim do passeio público. Mas o que aconteceu? Um casal acabou de encontrar o corpo de uma jovem numa das alamedas do jardim. Um crime, sem dúvida. A moça foi degolada. Eu estou indo para lá. Eu chegarei quase ao mesmo tempo que você. Não deixe ninguém se aproximar, hein? O legista não demora. O senhor já viu o corpo? Sim, rapaz. Foi você quem o encontrou? Eu e minha garota. Nós vimos caminhando quando Verinha me chamou a atenção para o vestido manchado de sangue. Não, querido. Só vi o corpo depois que você me chamou a atenção. Pois é, vimos quase ao mesmo tempo. Pobre Jandira, eu sabia que ela ia ter um triste fim. Jandira, você então a conhece? Sim, senhor. Jandira Sarcini, ela morava com o pai, viúvo, na Rua das Marrecas. É bem próximo daqui. Vocês também são moradores do bairro? Eu moro mais acima, na Glória. E Verinha mora na Avenida Presidente Wilson. Você disse que esperava que Jandira tivesse um triste fim. Pois é, vivia provocando os outros. Tinha que acabar mal. Não tem ideia de quem possa ter feito isso? Não, senhor. Há mais de 3 meses que não falava com Jandira. Eles foram namorados, inspetor. Nós só começamos a namorar há coisa de 2 meses, depois que eles romperam. Pois é, somos todos alunos de uma escola noturna aqui no centro. Mas as moças têm um horário diferente dos rapazes. Depois que Jandira me trocou pelo Renato, nunca mais a vi. Quem é esse Renato? A Jandira gostou dele, eu soube que iam ficar noivos, né? Ficaram noivos, sim. Eles também sempre vinham passear aqui. Eu vou esperar uma palavra do médico legista para poder interrogá-los melhor. Vocês se aproximaram do cadáver? Mexeram em alguma coisa? Não, senhor. Depois que o encontramos, eu fiquei tomando conta e Verinha foi chamar a polícia. Estou vendo umas pegadas estranhas ao lado do corpo. Nenhum de vocês dois usa tênis. Mesmo? Há uma falha na grama e
São sinais de 2 pés calçados com solas de corda. Uma espécie de alpercata. Esta tarde choveu muito, de maneira que podemos ter certeza de que essas pegadas foram feitas há pouco tempo. Aí vem a ambulância. Deve ser o médico da polícia. Então, doutor Vitorino, o que é que me diz? A moça foi esfaqueada 2 vezes no peito e depois degolada. Quem fez isso não queria deixá-la com vida. Parece uma vingança. E quanto à arma do crime? Os ferimentos no peito da vítima são bastante elucidativos. O criminoso usou uma espécie de adaga ou punhal indiano. Uma lâmina larga e afiadíssima. Uma arma de cabo pesado, não é isso? Suponho que sim. Mas não foi arremessada. Encontrei 2 ferimentos penetrantes no peito que devem ter atingido os pulmões. Houve bastante hemorragia externa. Depois que a moça já estava agonizante, é que lhe cortaram o pescoço de lado a lado. Não pode dizer mais ou menos a hora do crime? Dada a temperatura da noite e o local do crime, ao ar livre, a moça foi morta por volta de umas 2 horas, mais ou menos. 2 horas. Agora são 11h15. Uhum. E suscitou o crime às 9 da noite, certo? Entre 9 e 9h30. O assassino não era canhoto e não precisava ser um homem forte, porque a arma era bem afiada. Por que teria levado a arma? Bom, certamente porque ela o denunciaria. Cássio. Pronto, inspetor. Onde estava você às 9 horas? Bom, eu estava passeando com Verinha. Não se separaram nem um momento? Não, senhor. Estivemos sempre juntos. Eu e Cássio estivemos sempre juntos. O senhor não pode suspeitar dele. Não havia nada entre Cássio e Jandira. Amanhã os seus depoimentos serão tomados na delegacia. Agora eu vou dar a triste notícia ao pai da moça. Talvez ele me forneça o nome do assassino. Mas não é possível. Jandira estava tão bem, tão alegre, tão feliz. O senhor quer que eu vá identificar o corpo? Se não fosse uma grande provação para o senhor Sarsini. Não, eu irei sim, quando quiser. Vejo que a morte de sua filha não o abalou tanto quanto eu pensava. Eu sou um homem forte, inspetor. E Jandira não era minha filha. Quando minha esposa morreu há 7 anos, eu lhe prometi que... Bem, Jandira era minha enteada. Tinha um gênio muito esquisito. Eu não conseguia domesticá-la. Era como um animal teimoso. Deu-me bastantes desgostos. Mas eu nunca esperei que pagasse tão caro por suas leviandades. Era uma garota leviana. Jandira era bonita, mas vaidosa e egoísta. Só pensava nela e queria que todos a tratassem como se fosse uma rainha. Nada de bom se podia esperar disso, não é? O senhor suspeita de alguém? Não sei, não. Estou confuso. O noivo? O Renato? Não, é um rapaz genioso e brigão. Todos os colegas dele sabem disso. O corpo de Jandira foi encontrado por um rapaz chamado Cássio. Cássio é um bom rapaz, muito respeitador. De qualquer maneira, o criminoso deve ter sido algum ex-namorado de Jandira. Por que pensa assim, Sr. Sarsini? Bom, porque hoje à noite, cerca de 8 horas, minha filha recebeu um telefonema. Eu estava no escritório e ouvi a conversa pela porta entreaberta. Alguém convidou Jandira para um encontro às 9 horas no passeio público. Um encontro no lugar de costume. E sua filha não se mostrou atemorizada? Bom, Jandira desligou o telefone e deu uma porção de risadas. E o senhor não procurou saber quem... Não, eu nunca me intrometi na vida particular de Jandira. Meu tempo é pouco para me dedicar a meus estudos de arqueologia. Sei. Eu já ouvi falar do seu nome. Mas uma pergunta, Sr. Sarsini. Pois não. Sua filha não usava joias? Bom, ao sair ela levava, deixa eu ver, um relógio de ouro, uma pulseira de platina e um anel de brilhantes. Por quê? Porque também poderia ter sido latrocínio. O corpo de Jandira, ao ser encontrado, tinha apenas o vestido em cima. Sim. Nem relógio, nem pulseira, nem anel. Sei. O assassino saqueou o cadáver. Isso é muito comum hoje em dia.
Alô, Arlete? Sou eu. Houve roubo naquele caso do passeio público. Desapareceram as joias da vítima. Eu tenho comigo uma relação dos objetos e uma descrição perfeita que me fez o pai da moça. Quero que você mande tirar cópias da lista e as distribua por todas as casas que trabalham com compra e venda de joias. Pode ser que o assassino tente passar o roubo adiante. E ponha de sobreaviso as joalherias e vigie os receptadores habituais. Será interessante também fornecer uma cópia para os jornais. Doutor Nogueira? Sim? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Renato. Eu vim logo que li a notícia nos jornais da manhã. O senhor é o noivo de Jandira, não? Desmanchamos o noivado há uma semana. Mas foi um grande choque. Puxa, Jandira era tão jovem, tão bonita. Sabe que existe uma suspeita contra o senhor? Absurdo, absurdo. Eu não poderia querer mal a Jandira, apesar de tudo quanto ela me fez. Onde estava o senhor ontem à noite, entre as 8h30 e as 10 horas? Estava em casa de meus pais, fazendo uma visita. Jantei lá e só saí depois das 10 horas. Eu posso lhe apresentar mais 3 testemunhas, além de mamãe e papai. Não, inspetor, eu não matei Jandira. Mas não poderei dizer o mesmo do professor Bates. Quem é esse professor Bates? Catedrático de Ciências Modernas da escola onde estudamos. Era professor de Jandira. E o senhor suspeita dele? O professor Bates foi a causa do meu rompimento com Jandira. É melhor contar a verdade, por mais vergonhosa que seja. O professor Bates gostava de minha noiva. Ele é casado? É, senhor. É um velho de quase 70 anos, um patife. Todo mundo na escola desconfiava de suas atitudes com Jandira. Mas eu fui o último a saber. Só tive certeza depois que recebi uma carta anônima. Uma carta anônima? Ele pode me mostrar essa carta? Claro, pois não. Eu imaginei que seria um documento importante e trouxe comigo. Aqui está. Foi escrita à máquina e, claro, não tem assinatura. Né? Renato, Jandira não o fará feliz, pois vive sob a ameaça do amor senil do professor Bates. Um homem prevenido vale por 2. Só isso, inspetor. Mas foi o bastante, né? Recebi esta carta na semana passada. E depois de um bate-boca com Jandira, eu desfiz o noivado. Ela não negou? Negou, claro. Mas o senhor não esperava que ela confessasse, né? Uma vergonha. Mas eu não fiquei com ódio dela, não. Não fiquei, não. Nem poderia ficar. Compreendo. Ficou apenas com ódio do professor. Muito obrigado, Renato. Quero que repita essas declarações para o delegado. Entretanto, eu vou fazer uma visita ao professor Bates. Onde é que ele mora? Na Travessa do Mosqueiro. É uma rua depois da Sala Cecília Meirelles. Fica perto do passeio público. Desculpe a demora. Eu tenho um defeito na perna, não posso correr. O senhor desejava? Desejo falar com o professor Bates. Sou o inspetor Wilson Nogueira, do Departamento de Polícia Judiciária. Polícia? Mas o que aconteceu? Mataram a senhorita Jandira Sarcini. Mataram? Eu não sabia. Faz favor de entrar. Que horror, Jandira era tão moça. O professor vai ter um grande choque. Quem é, Arnaldo? É a polícia, dona Laura. Vem dar uma triste notícia ao patrão. Imagine que mataram a senhorita Jandira. Entra, inspetor. Meu marido está no gabinete. Obrigado. Mas nem ele nem eu seremos surpreendidos pela notícia. Já lemos os jornais e já sabemos que alguém matou aquela infeliz. Sim, inspetor, eu sou o professor Bates. Jandira era uma de minhas alunas. Apenas isso, professor? Gostava dela, sim, mas não da forma como pensam. Nossa amizade era pura e desinteressada. Professor, onde estava o senhor ontem à noite entre 8h30 e 10 horas? Eu não saí ontem à noite. Eu tinha que terminar de rever umas provas. Minha esposa e meu empregado Arnaldo podem testemunhar. Não
não saí do meu gabinete. O senhor suspeita de mim? Suspeito de todos, professor. Principalmente do ex-noivo da vítima e do senhor. São os únicos acusados por terceiros. Espero que seu álibi tenha consistência, porque... Aquela porta dá para a rua? Dá para o jardim, mas eu não uso nunca. O senhor poderá verificar que está coberta de poeira. Dou-lhe a minha palavra de que eu não saí deste gabinete ontem à noite. E nunca poderia ter marcado um encontro com Jandira. Como é que o senhor sabe que alguém marcou um encontro com ela? Eu creio que está nos jornais, não está? Um telefonema, mas não fui eu. Nunca me encontrei com Jandira no passeio público. Tem certeza, professor Bates? Bem, pelo menos não me encontrei com ela ontem à noite. Meu marido está inocente. Não pode ter sido ele. Não havia nada entre Gilson e Jandira. São intrigas. A senhora e seu marido formam um casal feliz, dona Laura? Sempre fomos felizes, inspetor. Até o dia em que a desconfiança entrou nesta casa. Alguém interessado em provocar a desarmonia. Mas eu não acredito na infidelidade de Gilson. Sempre tive desconfiança de cartas anônimas. A senhora recebeu alguma carta anônima? Recebi, mas não acredito no que diz. Somos casados há muitos anos, inspetor. E nunca... Olha... Aqui está a carta que recebi na semana passada. Escrita à máquina e sem assinatura. Vamos ver. Dona Laura, a senhora já sabe quais são as verdadeiras relações entre seu marido e Jandira? Todo mundo sabe. O senhor não acha que é obra de uma alma danada? Renato, o noivo de Jandira, recebeu uma carta semelhante. Foi escrita na mesma máquina. Provavelmente pela mesma pessoa. A máquina tem um pequeno defeito nas letras maiúsculas. Na minha opinião, é uma máquina de escrever portátil. Essa carta foi escrita apenas para causar confusão. Quando recebi, confesso que tive um choque. Mas depois... Quem poderá estar interessado em envolver Gilson na morte de Jandira? Eu sei que ela era saliente, obedecida e vivia namorando todo mundo, mas... Mas apenas uma pessoa matou, dona Laura. E para lhe ser franco, apesar de sua veemente defesa... O professor Bates é um dos principais suspeitos. Mas ainda não tenho bastante provas contra ele. Cássio, poxa, 15 minutos que eu estou aqui na esquina à sua espera. Vamos andando, meu bem. O que é que você quer, hein? É a respeito do assassinato de Jandira. Por que mentiu? Sabe perfeitamente que não estava em minha companhia entre as 9 e 9h30. Mas como é que não estava? Se eu a encontrei às 8 e... tem razão, a briga, Pois né? Às 9 horas, quando passou aquela garota assanhada e você olhou tanto pra ela... Pois é, você brigou comigo e foi embora. Você tem razão. Eu fiquei andando por ali, fui até em casa... Voltei e só me encontrei de novo com você para fazer as pazes às 9h30. Sabe, eu me esqueci completamente disso. Ou não quis se lembrar. Você tá pensando que eu... Não, você não é nenhum santo. E depois que Jandira lhe deu fora para ficar noiva de Renato... Eu não matei Jandira, Vera. Eu não quero ser envolvido nas investigações. A polícia iria acabar sabendo de tudo, inclusive da carta anônima. Carta anônima? Pois é, a verdade é que foi uma carta anônima que provocou o meu rompimento com Jandira. Ainda tenho guardada lá em casa. É um bilhete escrito à máquina e sem assinatura. Eu, no seu lugar, contaria tudo à polícia. Está ouvindo? Se você me ama, tem que contar tudo à polícia. Tudo. De maneira que Verinha me pediu para contar tudo ao senhor. Aqui está a carta, inspetor. Cássio, um homem prevenido vale por 2. Jandira está sendo cobiçada por seu colega Renato. Pergunte-lhe se não é verdade. O que o senhor acha, hein, inspetor? Eu acho que há cartas anônimas demais. E todas têm a mesma origem.
O autor dessas cartas pode ou não ser o assassino. Por outro lado, vocês, pelo simples fato de receberem essas cartas, não estão isentos de suspeita. Poderiam ter escrito uma carta a si mesmo. Com que então você não esteve em companhia de sua namorada na hora do crime? Por onde andou? Bom, eu caminhei sem destino, fui até em casa, mas não encontrei ninguém. E voltei ao encontro de Verinha. Mas eu não matei Jandira, inspetor, eu juro. Nem ao rompermos o namoro eu briguei com ela. Renato é que é brigão e exaltado. Não é à toa que ele anda armado com aquele canivete. Como? O ex-noivo de Jandira tem um canivete? Renato tem um canivete enorme, alemão, de lâmina larga e comprida. Parece até um punhal. Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Cartas Anônimas. Alguém deu com a língua nos dentes, não é? Aqui está meu canivete, inspetor. Pode examiná-lo. Não tem sinais de sangue, não. O que é que o senhor acha, doutor Vitorino? Pode ser? Deixa eu ver. Um belo canivete. Saca-rolhas, cortadeira, furador, lima e 2 lâminas enormes. Você sabe, Renato, que esse tipo de canivete é proibido pela lei? Foi por isso que eu não mostrei à polícia. Mas, inspetor, não foi com esse canivete que mataram a garota. A arma usada tem 2 gumes e qualquer lâmina desse canivete só tem fio de um lado. Além disso, o punhal usado pelo assassino é maior e mais pesado. Um punhal? Um punhal antigo, talvez. Onde foi que eu já vi um punhal antigo? Tenho certeza de que... Um momento. Alô? Departamento de Polícia Judiciária. Sim, sou eu. Como? Ótimo. E o senhor deteve o sujeito? Ah, muito bem. Vou mandar buscá-lo na sua loja agora mesmo. Quem era? É o dono de uma loja que compra joias na Rua do Catete. Um vagabundo tentou vender o relógio que pertenceu a Jandira Sarsini. E o dono da loja teve bastante presença de espírito para prender o sujeito. Vou mandar que o tragam para aqui. Eu não matei a moça, doutor. Só furtei a joia. Que um raio me parta em 2 se eu não estou falando a verdade. Mostre os seus sapatos. Quem sou eu para usar sapato, doutor? Usa essas alpergatas de corda que custam uma mixaria aí. Que eu pensava. O que é que você fazia no local do crime? Nada. Encontrei apenas a moça ali caída na beirada do canteiro. Então me abaixei, tirei o relógio, a pulseira e o anel. Mas eu não matei ela, não. Eu quero que um raio me parta se eu... Desde as 9 horas que eu estava andando por ali. Quando eu vi o corpo, tive medo de chamar a polícia, né? Também roubou o punhal com o cabo enfeitado, não foi? Não tinha nenhum punhal, não, seu doutor. Só o corpo. Bom, para mim você foi o assassino. Matou a moça para roubar. O crime ocorreu às 9 horas e você acaba de dizer que já estava por lá a essa hora. O que é que você está escondendo? Fale. Se não foi você, você sabe quem foi. Bem, doutor, foi um homem de capa preta com gola cinza, sabe? Um homem de capa preta? Explique-se. Por volta das 9 horas, eu vi a moça entrando no jardim ao lado de um cara gordo com uma capa cinza. O sujeito caminhava devagar com o braço em cima do ombro da moça. Bem, pensei que fosse namorado e não liguei importância. Fiquei zanzando por ali. Quando foi 9h30, atravessei o jardim. A moça estava morta, degolada, e o cara de capa preta tinha sumido. Foi quando eu apanhei a joia, né? O assassino foi aquele gordo de capa preta. Uma capa preta com a gola cinzenta. Não é muito comum. Onde foi que eu já vi? Já me lembro. Havia uma capa assim num cabide da casa do professor Gilson Bates.
culpa é minha, mas dou-lhe a minha palavra de que não saí com ela naquela noite. O senhor se esquece de que tenho um álibi? O senhor poderia ter saído pela porta do seu gabinete, embora esteja coberto de poeira. Podia ter jogado a poeira depois. O senhor não pode pensar numa coisa destas. Meu marido não tinha motivos para matar Jandira, inspetor. Faça-me um favor, professor. Sim? Vista a capa e venha comigo até o meu departamento. Espero que o senhor tenha interesse em ajudar a polícia. Mas todo o interesse, inspetor. Temos que provar que eu não matei aquela moça. Gilson tem razão. E eu tenho medo. Quem estará tentando comprometer meu marido, inspetor? Sim, eu penso como você, Laura. Alguém está tentando me incriminar. Mas eu ainda confio na justiça dos homens. Às suas ordens, inspetor. Ali estão 4 homens com 4 capas pretas. Olhe bem para eles e me diga. Foi algum desses 4 que você viu no passeio público, abraçando a moça do vestido branco? Bem, podia ter sido o segundo. É o professor Gilson Bates. Ouviu, professor? Esse homem está enganado. Não podia ter sido eu. A capa é a mesma. Mas o homem... O outro parecia mais baixo e mais gordo. O chapéu também é mesmo. Você acha que outra pessoa poderia ter vestido essas roupas? Sim, senhor. Podia. Está bem, está bem. Era só isso. Pode voltar para o xadrez. E eu, inspetor? Também estou preso? Ainda não. Vou reunir mais provas contra o senhor. Mas desde já o previno de que a justiça triunfará. Obrigado por ter atendido ao meu chamado, inspetor. Ontem, depois do enterro de minha filha, eu pensei muito e creio que descobri uma pequena coisa. O quê? A respeito daquelas cartas anônimas. Eu vi o facsímile de uma delas publicado num jornal e andei fazendo umas comparações, sabe? Creio que descobri o autor das cartas anônimas. E quem é ele? Bom, venha até o quarto de Jandira. Está tudo no mesmo, tal qual ela deixou. Somente Jandira entrava naquele quarto. Faça favor de me acompanhar. Pois não? Tenha bondade. Já estive olhando aqui. Sim. O senhor se refere àquela máquina de escrever portátil? Exatamente. Abri-a hoje para fazer a tal comparação. Inspetor, foi a própria Jandira quem escreveu aquelas cartas anônimas. Veja. Estou vendo. Realmente. Esta máquina também tem um defeito nas maiúsculas. Pois é. Mas o senhor acha possível que a própria Jandira escrevesse aquelas cartas que a condenavam? Jandira era capaz de tudo, inspetor. Gostava de provocar brigas e suspeitas por puro divertimento. Nesse caso havia um pouco de sadismo. Não, Jandira não era completamente normal, sabe? Por isso, eu acredito piamente que tenha sido ela a autora daquelas cartas maliciosas. Jandira seria muito capaz disso. Falar com você. Se está preocupado por causa dos falatórios, não pense mais nisso. Eu não acredito em cartas anônimas. E mesmo que fosse verdade, eu já o teria perdoado. Você é um velho maluco. Laura, eu quero que você me perdoe. Eu nunca pensei que as coisas chegassem a tal ponto. Eu realmente gostava de Jandira, mas sempre procurei ocultar meus sentimentos. Eu nunca esperei. Olha, precisamos arranjar um bom advogado antes que as coisas se compliquem. Eu tenho medo. Se você estiver inocente, eu vou acender 2 velas para São Jorge. Laura. O que foi? Esse punhal indiano. Sim, veja.
punhal de meu avô, que nunca saiu daquela manopla na parede do gabinete. Não tem um pingo de poeira. Naturalmente, Arnaldo passou o espanador. Hã? O que foi que você disse? Disse que Arnaldo naturalmente passou o espanador. Ah, não, Laura, não. O punhal foi retirado da panopla. E muito recentemente. E foi lavado, mas não de todo. Veja aqui no cabo. Oh, meu Deus, quem teria entrado aqui na nossa ausência? Este punhal tem manchas de sangue. Fez bem em chamar-me, professor, mas infelizmente a sua descoberta ainda o compromete mais. Foi com aquele punhal indiano que mataram Jandira. Eu esperava por isso, inspetor. Foi o que acabei de dizer à minha mulher. Alguém está querendo me comprometer? Eu não posso suspeitar de Arnaldo e muito menos de Laura. Teria sido algum visitante que... Chame o seu empregado, professor. Eu quero interrogá-lo. Ninguém entrou no gabinete na noite de sábado. Só o patrão que estava lá dentro. Eu saí às 8 e pouco, mas voltei logo. Alguém podia ter entrado. Eu sei, patrão. O senhor saiu do gabinete e subiu ao quarto por alguns minutos. Mas eu estava na sala e não vi ninguém entrar no gabinete. Dona Laura é testemunha. Arnaldo tem razão. Não recebemos nenhuma visita naquela noite. Eu estou pensando na porta dos fundos. Se alguém tivesse uma chave daquela porta, poderia ter entrado e apanhado o punhal. Mas o punhal foi restituído ao mesmo lugar depois de lavado. Como é que o visitante misterioso poderia voltar? Nenhum de nós reparou na falta do punhal. Se alguém o levou, poderia ter devolvido até mesmo na manhã seguinte. E na manhã seguinte tivemos uma visita. O senhor Sarcini esteve aqui. Ainda era cedo e eu não quis acordar os patrões. É verdade, sim, inspetor. Eu estive na casa do professor Bates domingo pela manhã. Mas eu não cheguei a entrar, não. Eu queria discutir com o professor um aspecto do caso. Qual era esse aspecto, Sr. Sarcini? O senhor também desconfiava de que havia qualquer ligação secreta entre Jandira e o professor? Eu não desconfiava. Eu tinha certeza. Jandira me confessou. Ah, então é verdade. É verdade, sim. O professor Bates gostava de Jandira, apesar da diferença de idade. Ao saber do crime, eu pensei logo no professor. Jandira, certa ocasião, me disse que o velho era contra o seu noivado. Voltamos, portanto, ao professor Bates. Bom, se não foi Renato, foi ele. E não se trata de uma calúnia, não, inspetor. Arnaldo, o empregado do professor, também sabe disso muito bem. O professor podia ser avô da menina, mas gostava dela. Muitas vezes eu aconselhei Jandira a acabar com aquilo, mas ela não me dava ouvidos, ria de mim e me fazia moço de recados. O professor nunca lhe confessou? Eu estava a par de tudo. Por causa das exigências da menina, o professor já andava coberto de dívidas. Aquele relógio de ouro, por exemplo, e o anel de brilhantes, tudo foi dado pelo professor. Isso sem falar em dinheiro, bastante dinheiro. E o professor ultimamente andava arrependido, não é isso? Qual o quê? Ele continuava gostando de Jandira. Depois que ela ficou noiva do Renato, ele me disse que talvez acabasse com tudo antes mesmo dela se casar.
Mas não creio que ele seja o assassino. Ainda mesmo sabendo que o miserável usou aquela capa. Tem certeza de que a capa foi usada, Arnaldo? Ah, sim, senhor. Alguém vestiu a capa e tornou a botá-la no cabide. Domingo de manhã eu olhei a capa e tinha manchas de sangue. Fui eu quem lavou a capa para não comprometer o patrão. Eram 2 manchas pequenas na manga. Acho que nem o assassino reparou nelas. Obrigado, Arnaldo. Isso me basta. Já tenho provas bastante contra o assassino de Jandira. Infelizmente, professor, eu tenho que cumprir o meu dever. Sim, e qual é o seu dever, inspetor? Foi o senhor quem matou Jandira. Não, Gilson está inocente. Quais são as suas provas, inspetor? Se eu não confessar, o senhor teria elementos para reconstituir o crime? Todos os elementos, professor. Sabendo que Jandira era uma desmiolada, cujo prazer era tirar os homens uns contra os outros, o senhor não teve dúvidas em matá-la. Foi ela quem escreveu aquelas cartas anônimas para perturbar a vida daqueles que lhe queriam bem. Quando Dona Laura recebeu também uma carta anônima, o senhor percebeu que Jandira se tornara perigosa para a sua felicidade conjugal. Resolveu, então, silenciá-la. No sábado, telefonou-lhe, marcando um encontro no lugar de costume, no passeio público. E ali se encontrou com ela às 9 horas, sendo visto pelo vagabundo, que depois roubaria as joias do cadáver. O senhor ia vestido com a sua capa de gola cinzenta e levava o punhal indiano da panóplia de seu gabinete. Ah, e como é que eu podia entrar e sair pela porta de meu gabinete sem desmanchar a poeira? O senhor não saiu por aquela porta, mas sim pela frente da casa com toda a naturalidade. Arnaldo estava nos fundos e sua senhora no quarto que fica no sobrado. Logo que se encontrou com Jandira, passou-lhe um braço pelas costas e internou-se com ela no jardim. A moça não suspeitava de suas intenções, de maneira que o senhor lhe tapou a boca com a mão esquerda, enquanto a esfaqueava com a direita. Depois que ela caiu, ainda degolou para ter certeza de sua morte. E voltou para casa com um punhal. Ninguém poderia ter entrado em sua casa para se apoderar da capa e do punhal, professor Bates. Portanto, só o senhor pode ser o assassino. O senhor tem razão, inspetor. Eu estou cansado de mentir. Não. Não é verdade. É verdade, inspetor. O senhor descreveu tudo com riqueza de detalhes. Jandira estava se tornando incômoda. E eu a matei. Obrigado, professor. Já está redigida uma confissão para que o senhor assine. Espere, inspetor. Não foi meu marido quem cometeu o crime. O móvel do crime foi esse, mas o assassino foi outro. Fui eu quem telefonou para Jandira naquela noite, atraindo-o ao passeio público. Disse-lhe que meu marido me forçara a lhe dar um recado pessoalmente e ela riu muito da minha submissão. Não foi Gilson quem se encontrou com ela. Fui eu, usando a sua capa. Só agora ele suspeitou de mim e confessou o crime para me proteger. Mas fui eu quem matou aquela desgraçada. Fui eu. Eu já sabia, minha senhora. Leia. A confissão está em seu nome. O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Cartas Anônimas. Tomaram parte na história de hoje os seguintes artistas: Cássio Laio Júnior, Vera Carmen Sheila, médico Gracindo Júnior, Sarcini Newton da Mata, Renato Rodney Gomes, Arnaldo Newton Barros, Laura Wanda Lacerda, Professor Bates Orlando Melo, Vagabundo Geraldo Cruz, Inspetor Carlos Leão.
Contra-regra, Geraldo Cruz. Controle técnico, Manuel Coutinho. Sonoplasta, José Marques. Locutor, Célio Rodrigues. Ensaio e direção, Carlos Leão. Direção de Rádio Teatro, José Valuzzi. Supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.